De tempos em tempos, o fisiculturismo revela geneticamente atletas fora da curva, aqueles verdadeiros 1 em 1 milhão. E em 2018, aqui no Brasil, fomos apresentados a uma dessas raridades. Agora, em 2025, ele finalmente cumpriu aquilo que muitos acreditavam ser o seu destino. Caros espectadores, hoje vamos relembrar toda a trajetória profissional de Ramon Dino, desde a conquista do Procard até o tão aguardado título do Mr. Olympia Classic Physique. Meu nome é Douglas e hoje a gente vai falar de fisiculturismo. Vocês já devem conhecer a famosa história do arroz com ovo. Pois é, tudo isso aconteceu lá em 2018, quando o Ramon decidiu competir no Olympia Brasil Amador para tentar garantir o seu Procard e finalmente se tornar um fisiculturista profissional. E, senhores, ele conseguiu! Ramon Dino venceu o overall em 2018 e se consagrou atleta Classic Physique Pro, abrindo oficialmente as portas para o início da sua carreira no cenário profissional. Com o grande campeão Ramon Queiroz e o treinador dele, Giovanni Sampaio, isso. Pessoal, você veio, muita dificuldade, muita inspiração. Você tinha um sonho, que era ganhar um overall do Olympia, que era ganhar um Procard, que era estar entre os melhores. E agora você tá nesse lugar, cara. Como é que tá aí a emoção desse momento? Cara, o sentimento agora é inexplicável, velho. É tipo, às vezes até inacreditável. Mas Deus honra aquele que segue ele, mano. E tá aqui, ó. Pedi muito pra Deus, ralei pra caramba. Ele sabe o quanto eu ralei, ralou comigo. E tá aí, gente, ó, o resultado de muito trabalho é isso aqui, ó. Deus honra aquele que segue ele, mano. Apesar de ter se tornado profissional, a mídia do Ramon na época estava bem longe do que é hoje. Ele mesmo relatou que, mesmo após conquistar o Procard, ainda enfrentava dificuldades e que a situação não era nada fácil. Até que, em um dia decisivo, Ramon recebeu um convite do Toguro para participar da lendária Mansão Maromba. Foi ali que o Toguro conheceu pessoalmente aquele shape inexplicável e não teve dúvida, levou o Ramon para São Paulo, dando início a uma exposição gigantesca e a um novo capítulo na vida do Dino. Com isso, a mídia e a fama do Ramon começaram a crescer exponencialmente. Era inevitável para alguém com aquele tipo de genética. Uma hora, o mundo ia notar. Percebendo esse potencial absurdo, o Toguro decidiu que era hora do Ramon realmente entrar para o fisiculturismo e construir uma carreira sólida. Mas ele também reconheceu que não tinha a capacidade técnica necessária para lapidar um talento tão raro. Então, tomou a decisão que mudaria completamente o destino do Dino: apresentar o Ramon para um tal de Renato Cariani. Você conhece, né? E foi exatamente aí que começou, de fato, a trajetória do Ramon no fisiculturismo profissional. Tem um leão aqui dentro de casa que não acredita que é leão, apesar dele, todo mundo falar que ele é leão, ele fala, pô, será que é? É o Ramon Pro, é um cara que veio do Acre, tem um puta potencial, mas estava, não digo criado no meio de ovelhas, né, mas estava abandonado, tanto de mídia, tanto como motivação, né. Então eu queria que você colocasse o olho nele, né, a mão nele, e fizesse o mesmo o que está fazendo com o Gnomo. O potencial genético dele é uma coisa surreal. Ele tem uma possibilidade genética de bater de frente com atletas do mundo inteiro na Classic Physique. E sabe, não é só... Não é exagero. Quantos anos você tem, garoto? 25 anos. Em fevereiro agora. Tuzão, não é só o valor para ajudar a se preparar, né? Eu acredito que um atleta tem que ter uma verba para ele comprar roupa, pra ele não precisar trabalhar e viver realmente do físico. Ele é um atleta profissional, isso, pessoal. É outra pegada, ele é pro. Existe uma diferença entre o atleta amador e do atleta profissional. O atleta amador, ele tem a sua profissão e o esporte, como ele é um amador, vira um hobby para ele ou uma possibilidade futura de se tornar a sua profissão, porque ele precisa primeiro se profissionalizar. Quando ele ganha os principais campeonatos internacionais, que podem ser realizados aqui no Brasil, mas ele é internacional, é o que a gente chama de campeonato Pro Qualifier,
ele ganha um cartão profissional, ele vira profissional. O que eu entendo isso? Atleta profissional, ele tem como a sua profissão ser atleta. Uma vez numa conversa particular que eu tenho um sonho no bodybuilding, um sonho no esporte, que ainda vou realizar. Você, garoto, merece uma oportunidade e eu vou te ajudar sim. Eu vou te ajudar. Pode deixar. O potencial genético dele é uma coisa surreal. Ele tem uma possibilidade genética de bater de frente com atletas do mundo inteiro na Classic Physique. Para finalmente estrear na categoria profissional, o Ramon precisou passar por um período consistente de booking, buscando ganhar mais volume muscular e se tornar competitivo entre os atletas pró. Afinal, no amador é um jogo, no profissional é outro completamente diferente. Só que enquanto o Ramon estava nesse processo, Gabriel Zancanelli conquistou um feito histórico. Tornou-se o primeiro brasileiro da Classic Physique a garantir vaga no Mr. Olympia, após vencer o Puerto Rico Pro em 2021. Esse resultado começou a gerar questionamentos entre os fãs. O público olhava para o Ramon, que havia sido apresentado como uma genética absurda, e se perguntava, e aí, cadê a estreia? Será que ele é só um atleta de Instagram? Sim, esse tipo de comentário realmente caiu pesado sobre o Dino nessa época. E sobre o Zanca, guardem bem esse nome, porque ainda em 2021 ele teria uma participação ainda mais especial na história do Ramon Dino. E então, senhores, o grande dia finalmente chegou. O Ramon decidiu fazer sua estreia no Europa Pro, um dos campeonatos profissionais mais tradicionais da Europa, e que naquela edição específica daria vaga para o top 2, algo raríssimo, já que esse formato de classificação praticamente não existiria mais nos anos seguintes. E eu vou dizer para vocês, a espera valeu cada segundo. O Ramon subiu ao palco apresentando um físico fenomenal para uma estreia profissional, cheio, condicionado, com aquele arredondamento muscular absurdo que só ele tem. O impacto foi imediato. Resultado: segundo colocado no Europa Pro. Não levou o título, mas cumpriu o objetivo principal. Se classificou para o Mr. Olympia. E assim, junto com Gabriel Zancanelli, o Brasil conquistou um feito histórico. 2 brasileiros classificados para o Olympia Classic Physique pela primeira vez. Com a classificação garantida, o próximo passo era simplesmente o maior palco do fisiculturismo mundial, o Mr. Olympia 2021. Como era a estreia do Ramon no maior show do planeta, a expectativa do público não era nada absurda. Se ele conseguisse um top 15, talvez um top 10, já seria um feito histórico para o Brasil. Mas vocês sabem como é. Quando a genética é diferenciada, a história muda. O Ramon subiu no palco do Olympia com um físico impressionante e o resultado veio. 5º lugar na sua estreia. Isso não é só bom. Isso é absurdo. Com esse top 5, ele deixou de ser apenas uma promessa e se tornou oficialmente uma realidade da Classic Physique. Depois do Olympia, veio uma notícia que mexeu com o fisiculturismo brasileiro. Um show profissional Classic Physique no Brasil, valendo vaga direta para o Olympia 2022. Aproveitando o ritmo do ano e já em preparação, Ramon decidiu competir. E não só ele. Gabriel Zancanelli também confirmou presença, ou seja, naquele dia teríamos duelo dos 2 melhores clássicos do Brasil, valendo uma vaga no maior palco do mundo. E meus amigos, sem exagero, esse foi o melhor show de Classic Physique da história do Brasil. O Zanca apareceu em uma versão assustadora, com um condicionamento absurdo, e realmente colocou pressão no Ramon. Foi um confronto digno dos melhores clássicos do mundo. Se qualquer um dos dois tivesse vencido naquele dia, não haveria discussão. Era gigante contra gigante. Mas ao final do show, Ramon Dino levou a melhor, conquistou o título do Muscle Contest Rio e garantiu sua vaga para o Olympia 2022. Isso deu ao Ramon tranquilidade e tempo para trabalhar as melhorias necessárias para sua próxima aparição no maior campeonato do planeta. Em 2022, começamos oficialmente o ano da ascensão de Ramon Dino.
Era o momento em que ele realmente subiria de patamar dentro da Classic Physique e se consolidaria mundialmente. O primeiro grande passo foi simplesmente o segundo maior campeonato do mundo, o Arnold Classic Ohio. Como o próprio nome já entrega, é o show criado pelo fisiculturista mais famoso da história, o Arnold Schwarzenegger. E diferente da maioria dos campeonatos, o Arnold não é aberto. Só compete quem recebe convite da comissão organizadora. E pelo impacto que o Ramon tinha causado tanto no Brasil quanto no cenário internacional, não deu outra. Ele foi convidado. E meus amigos, mais uma vez o que vimos foi um espetáculo de fisiculturismo e genética pura. Ramon apareceu mais cheio, mais denso e com um condicionamento incrível, evoluindo claramente em comparação a 2021. Mas naquele dia o título não veio. Ele enfrentou simplesmente o vice-campeão do Mr. Olympia, Ruff Diesel, que acabou levando o troféu. Ainda assim, para uma estreia no segundo maior palco do planeta, conquistar um top 2 logo de cara foi um recado claro. Era questão de tempo até o Ramon levantar o troféu de campeão em Ohio, recebendo o mesmo diretamente das mãos do próprio Arnold. E então chegamos ao Mr. Olympia 2022. E meus amigos, esse show foi simplesmente histórico. Ramon Dino apareceu ainda melhor do que no Arnold Ohio. Mais volume, mais densidade, um condicionamento absurdo e aquele arredondamento muscular que só ele tem. Esses fatores fizeram com que ele fosse imediatamente separado no palco para o confronto direto com o maior nome da categoria, o Chris Bumstead. E você tem ideia do que isso significa? Estava claro para todo mundo ali. Ramon e Sebum estavam um patamar acima de toda a Classic Physique. O show virou literalmente um duelo isolado para decidir quem seria o campeão. E falando da disputa em si, aqui não houve dúvidas. Apesar de toda a evolução do Ramon, que realmente deu um salto gigantesco em 2022, o Sebum apareceu absoluto. Na opinião de muitos, inclusive na minha, foi o melhor shape da carreira dele. O Ramon, talvez pelo nervosismo da segunda participação, acabou não posando tão bem ao lado de um campeão que, além do físico dominante, tinha uma presença de palco impecável. Por isso, o confronto não foi tão equilibrado quanto poderia ter sido, mas olha o nível da coisa. Mesmo com esses detalhes na apresentação, Ramon Dino fechou o ano como o segundo melhor Classic Physique do mundo. E isso apenas no seu segundo Olympia. Um fenômeno. Uma realidade consolidada no esporte. Partindo para o ano seguinte, 2023, o Ramon tomou uma decisão lógica. Repetiu o Arnold Ohio. Agora, ele não era mais apenas uma promessa. Ele era o segundo melhor Classic Physique do planeta. E por isso, chegava o Ohio como franco favorito ao título. E sinceramente, por que não disputar? Seria a chance perfeita de trazer esse título pela primeira vez para uma categoria masculina do fisiculturismo brasileiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Ramon chegou absurdo, ainda mais refinado, equilibrado e condicionado do que no ano anterior. E naquele dia, não teve conversa. Ele se consagrou campeão do Arnold Classic Ohio 2023. E aí, veio o momento que muita gente guarda com carinho até hoje. Ramon recebeu o troféu diretamente das mãos do próprio Arnold Schwarzenegger. Um momento histórico, emocionante e simbólico. Especialmente porque o próprio Ramon sempre falou quanto esse campeonato e o Arnold significavam para ele. Um sonho realizado e um marco para o fisiculturismo brasileiro. E então chegamos ao Mr. Olympia 2023, onde, na minha opinião, o Ramon apresentou a melhor versão de toda a sua carreira até aquele momento. Meus amigos, o que o Ramon aprontou naquela preparação, eu sinceramente não sei. Mas o fato é que ele subiu ao palco completamente diferente de tudo que já tínhamos visto. Cheio, denso, extremamente condicionado e, acima de tudo, confiante. Mais uma vez, o confronto foi isolado contra o Chris Bumstead. Só que, diferente de 2022, dessa vez a disputa parecia muito mais acirrada. Ramon melhorou absurdamente suas poses. Seu duplo de frente e duplo de costas estavam simplesmente insanos, amplos, imponentes e muito mais completos. Quem assistiu aquele confronto ao vivo ou por vídeo sabe. Pela primeira vez, muita gente ficou realmente na dúvida. Será que o Sebum leva de novo? E se o Dino tirar esse título hoje? A versão que o Ramon apresentou em 2023 foi assustadora.
Ele realmente colocou pressão no maior Classic Physique da história. Mas no final, o Seban foi coroado campeão, mais uma vez. Porém, aquele momento da respirada funda que ficou famosa disse tudo. Não foi fácil. Ele sentiu a disputa e deixou claro que naquele ano, pela primeira vez, ele percebeu que o Ramon estava perigosamente perto de destroná-lo. O mundo todo começou a enxergar o inevitável. O Dino estava chegando. Depois do espetáculo, que foi 2023, o Ramon decidiu defender seu título no Arnold Ohio de 2024. Mas esse acabou sendo um ano bem difícil para ele. Na verdade, foi um desastre atrás do outro. Apesar de topar competir novamente, Ramon cometeu um erro que custaria caro. Aceitou se preparar em apenas 6 semanas para o segundo melhor campeonato do mundo. Isso abriu uma brecha enorme para os seus adversários. E para alguém com o status de top 2 do planeta, que tinha acabado de apresentar uma das melhores versões da história da Classic, isso poderia manchar sua imagem. E o pior aconteceu. Wesley Vissers apareceu em Ohio com a melhor versão da carreira. Uma condição que até hoje ele nunca conseguiu repetir. Ele acertou tudo: volume, densidade, condicionamento. Foi uma evolução absurda de um ano para o outro. Já o Ramon, por causa da preparação curta, não conseguiu nem evoluir, nem repetir o físico do Olímpia de 2023. E quando um atleta apresenta uma grande melhora, enquanto o outro mantém ou até piora sua versão, o resultado é inevitável. Com isso, Wesley Vissers venceu o Arnold Classic 2024, derrotando o até então segundo melhor Classic Physique do mundo. Um baque enorme para o Ramon e um ponto de virada na história dele. Mas é aquilo, vida que segue, né? O Ramon já tinha sua classificação garantida para o Olímpia 2024. Agora o foco era um só: aparecer no maior palco do mundo e provar que Ohio tinha sido apenas um deslize. A missão era clara: chegar no Olímpia para destronar o Seban de vez e finalmente se tornar o melhor do planeta. Só que, mais uma vez, o tiro saiu pela culatra. Mesmo apresentando uma versão melhor do que a de Ohio, algo deu muito errado na preparação. No palco, o Ramon começou a transpirar de forma absurda, muito além do normal. Talvez nervosismo, talvez estresse acumulado, mas o fato é que isso prejudicou demais a apresentação dele. E, diferente dos anos anteriores, ele não foi isolado contra o Seban nos confrontos. Ao invés disso, aconteceu o impensável. Ramon Dino foi colocado em 4º lugar. Sim, 4º do mundo não é uma posição ruim, mas aí é que tá. Isso vale para quem está chegando agora. Para alguém que já tinha sido top 2 do planeta por 2 anos seguidos, cair para 4º e com uma apresentação inferior foi como levar um soco direto no estômago. Assim, o Ramon encerrou o Olímpia 2024 em 4º lugar. Nesse mesmo show, Seban ganhou novamente e, para surpresa geral, anunciou sua aposentadoria. Isso deixava o trono da Classic Physique completamente aberto para 2025. Enquanto isso, o Ramon enfrentava uma onda de hate gigante por parte de uma parcela do público. E tinha mais um problema: fora do top 2 e sem vencer o Arnold, ele não tinha vaga garantida para o Olímpia 2025. Então, aproveitando o embalo e a proximidade dos shows, ele decidiu competir no Olímpia Brasil, finalmente voltando a subir em solo nacional depois de bastante tempo. Lá, o Ramon basicamente repetiu o shape do Olímpia 2024 com uma apresentação um pouco mais sólida e uma tinta que, sinceramente, estava bem escura. Mas isso não impediu. Ele venceu, garantiu sua vaga para o Olímpia 2025 e pôde, enfim, focar totalmente na sua recuperação física e mental para o ano onde seria literalmente tudo ou nada. Com a vaga garantida para 2025, o Ramon deixou claro que não disputaria o Arnold daquele ano. A estratégia era simples e direta: focar 100% no Olímpia, sem distrações, sem riscos, sem nada que pudesse atrapalhar o objetivo principal: finalmente se consagrar como o melhor classique do mundo. Enquanto isso, o rival que todos esperavam ver enfrentá-lo em 2025 estava em plena ascensão. Depois de tomar o lugar de vice do Ramon em 2024, Mike Summerfield era o franco favorito para vencer o Arnold Ohio de 2025.
E ele fez exatamente o que precisava fazer. Subiu impecável, numa versão ainda melhor do que a do Olímpia anterior e se consagrou campeão do Arnold Ohio 2025. Com isso, o cenário ficou claro como água. De um lado, o homem com as melhores colocações recentes. Do outro, o atleta que já havia sido vice do mundo por 2 anos consecutivos. O duelo pelo Olímpia 2025 estava oficialmente formado. Durante todo o ano, o Ramon realmente cumpriu o que prometeu. Trocou de treinador, buscando uma nova abordagem técnica. Contratou um coach de poses justamente no ponto onde mais recebia críticas. Trabalhou intensidade, detalhes, confiança, mentalidade, tudo para chegar ao limite da perfeição. Ele não escondeu nada. Prometeu publicamente que entregaria a melhor versão da sua vida. E então, chegou o tão esperado Mr. Olímpia 2025. Meus amigos, tudo o que o Dino prometeu, ele entregou. Um físico absurdamente melhorado, uma confiança diferente, pesada, dominante e o principal, poses de um verdadeiro campeão. Fortes, precisas, cheias de presença e controle. Mas não pense que foi fácil. O duelo contra Mike Sommerfeld foi acirrado, extremamente disputado, pose a pose, detalhe por detalhe. O placar final fechou em 3-2 para o Ramon. Foi por pouco, muito pouco, mas suficiente. E então, aconteceu. Pela primeira vez na história do fisiculturismo brasileiro, a gente escuta isso. E assim, meus amigos, depois de anos de luta, superação, críticas, quedas, vitórias, erros, acertos, de uma fé inabalável no próprio potencial, Ramon Dino finalmente escreveu seu nome na história. Do arroz com ovo em 2018, passando pela Mansão Maromba, a parceria com Cariani, a estreia no Olímpia, os vices contra o Sebum, as derrotas dolorosas, as falhas de preparação, o hate, a pressão, o peso de ser o maior nome da Classic no Brasil, tudo isso foi necessário para construir o campeão que vimos em 2025. O cara que um dia foi chamado de atleta de Instagram se tornou o maior Classic Physique do planeta. E para quem acompanha fisiculturismo, para quem vive esse esporte, para quem vibrou, torceu, acreditou, nada supera o sentimento de ver, pela primeira vez na história, um campeão brasileiro masculino em uma categoria do Olímpia. O trono ficou vago e ele ocupou. Eu sou o Douglas, esse foi mais um vídeo do canal. E se você curtiu essa trajetória absurda, já deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo qual momento da carreira do Dino mais marcou você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.